Será que um desenho pode ser tão incrível e adorável e ainda assim ter erros de animação e continuidade? Para essa pergunta, só existem duas respostas possíveis: sim e com certeza. E Blu-ray prova isso com diversos errinhos que encontramos ao longo dos episódios. Quer um exemplo? O episódio cinema é um ótimo ponto de partida. Bandit, Blu-ray e Bingo estão comprando ingressos e pipoca, e podemos ver os cartazes dos filmes em cartazes fixados em uma parede vermelha dentro do cinema da cidade da Cachorrinha Azul. Mais tarde, enquanto assistem ao filme, eles saem mais uma vez para comprar mais pipoca, já que a Bingo havia derrubado tudo. Mas percebemos que a parede, que era vermelha como falamos, agora está roxa como o resto do cinema. Provavelmente você pode estar pensando, será que eles não estão em uma outra área do cinema? Talvez, mas isso só seria possível se os funcionários do lugar fossem todos irmãos gêmeos, já que o atendente da pipoca é o mesmo de antes. O que comprova que isso realmente é o primeiro dos 15 erros que encontramos no desenho da Cachorrinha Azul. E vamos te mostrar hoje. Então vem com a gente conhecer um pouco mais do incrível mundo Bluey. 2. Se você, assim como a gente, já assistiu ao episódio Aspargos Mágicos, sabe que é repleto de cenas super divertidas. Nele, Bluey transforma seus pais e a Bingo em diversos animais diferentes, usando apenas um aspargo mágico que a Tilly a entrega na hora do jantar. E no meio da brincadeira, enquanto Pat, o pai de Lucky, está tranquilamente estendendo algumas roupas no varal, algo bem interessante acontece. Isso porque em uma das transformações que a Bluey faz, Bingo e Tilly viram leoas ferozes, se escondem na grama do seu quintal e acabam atacando o pobre Pat como dois animais selvagens. Um detalhe legal é que se você olhar bem, vai notar que ele está estendendo 3 camisetas iguais e azuis no varal do seu time de rugby. Mas em um piscar de olhos, uma das camisetas misteriosamente se transforma em branca. Será que foi um erro de animação ou um alvejante com efeito retardado? Provavelmente nunca saberemos. 3. Voltando ao episódio cinema mais uma vez. Outra curiosidade interessante dele envolve os cartazes dos filmes que estão espalhados pelo cinema. Podemos notar que na primeira cena, enquanto a parede ainda era vermelha, como mencionamos no primeiro erro da nossa lista, os cartazes mostram 2 filmes. Um que lembra a Princesa Peach, do jogo do Super Mario, e outro que parece uma espécie de romance canino bem interessante. Já na cena com a parede roxa, os cartazes simplesmente mudaram. Agora aparecem no lugar do que falamos antes, um filme de uma abelhinha e outro com um detetive que parece muito com o pai do Winton. Então, você ainda acredita que são áreas diferentes do cinema? Espere até ver o próximo erro. 4. Nas 2 cenas de compra de pipoca que acontecem no episódio cinema, que mencionamos no primeiro erro, vemos que a mesma geladeira de bebidas aparece, comprovando que se trata do mesmo lugar. Dentro dela, conseguimos ver que existem garrafas verdes em cima, amarelas embaixo e uma plaquinha de $4 na parte externa. Porém, em uma das cenas seguintes, notamos que há uma segunda plaquinha de $4 dentro da geladeira, logo abaixo das garrafas verdes. Mas na primeira cena, a plaquinha de dentro não existia. Como isso é possível? Pequenos detalhes que escapam da maioria, mas nossos olhos atentos percebem tudo. 5. No episódio Modo de Dança da segunda temporada, a família Hiller está na fila do correio, já que Bandit precisa fazer uma troca de endereço. Bem atrás deles, podemos ver que há um cachorro segurando uma carta e esperando a sua vez. Mas, enquanto Bingo ativa um de seus modos de dança no coitado do Bandit, algo curioso acontece. A carta simplesmente desaparece da mão do cachorro, flutua para cima e para frente e depois retorna à sua mão, como se ela levitasse no ar. É quase um show de mágica em plena fila dos correios. Agora você vê, agora não vê. Se você também acha que Bluey é um dos desenhos mais fofos e engraçados, comenta aqui embaixo fofo pra gente saber. Vamos descobrir quantas pessoas pensam assim. 6. O episódio Hotel é um dos mais engraçados da primeira temporada da série da Cachorrinha Azul, especialmente quando Bingo interpreta o ajudante maluco. Essa cachorrinha tem um timing cômico incrível. Mas o que
que chama a atenção não é a atuação dela, e sim um pequeno erro que acontece com um brinquedo. Quando Bluey, como gerente do hotel, retira o ajudante maluco, vemos ao lado da mala de Bandit a língua de sogra usada por Bingo ao entrar no quarto. Mas quando Bingo retorna segundos depois, o brinquedo misteriosamente mudou de lugar e está mais distante da mala. Esse é um daqueles erros que você só nota depois de assistir várias vezes. 7. No episódio Passeio de Charrete, um pequeno erro quase passou despercebido se nós não tivéssemos assistido ele várias vezes. Enquanto Bandit para a charrete imaginária para conversar com um amigo, Bingo desce para cheirar algumas flores no caminho. Mas algo muito curioso acontece com a flor que ela cheira. Ela se move sozinha, como se tivesse vida própria ou fosse parte de um truque de mágica. Será que Bingo é uma mágica escondida? Fica a dúvida. 8. No mesmo episódio, outro erro bem divertido também ocorre, e a maioria das pessoas nunca se deu conta. Ao chegarem ao parque, Bingo, cheia de energia como sempre, é a primeira a sair da charrete imaginária. Mas, se você prestar atenção, algo curioso acontece com a mancha da cabeça dela. Em um frame, ela desaparece completamente e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. Parece que a energia de Bingo é tão intensa que até os animadores não conseguem acompanhar. 9. Indo agora para o episódio Competição de Bebês, encontramos outro erro envolvendo as pintinhas dos personagens, assim como mencionamos no último tópico. Quando Bella, a mãe da Cacau, visita Chili, ela mostra uma foto de sua família que é repleta de pessoas. Nesse momento, é possível ver uma mancha creme do lado do rosto da Chili. Porém, poucos segundos depois, essa mancha simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. Parece que as pintinhas dos personagens às vezes pregam peças nos animadores, ou elas só apareceram porque a Chili teve um susto enorme ao descobrir que a Bella tem 9 filhos. 10. No episódio Comida Delivery, mais um erro rápido, mas estranho, pode ser observado se você tiver olhos atentos como os nossos. Enquanto brincam de garçom, Bluey simula anotar o pedido de Bingo, mas ao mover a cabeça para acompanhar Bandit, indo em direção à porta do restaurante, algo curioso acontece. Note que a boca da protagonista da série se mexe mais rápido que a ponta do focinho, gerando um efeito super esquisito se você olhar atentamente ou em câmera lenta. É um detalhe tão bizarro quanto fofo. Afinal, estamos falando da Bluey, né? Gostou dos erros até agora? Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para ficar por dentro dos próximos vídeos. Tem muito mais por vir. 11. Ainda no mesmo episódio, Comida Delivery, mais uma cena curiosa acontece. Enquanto Bandit ajuda Bingo a fazer xixi em um arbusto, já que a pequena cachorrinha estava muito apertada. E para isso, a irmã caçula da Bluey precisava da ajuda do pai para segurá-la enquanto ela se aliviava. E nesse momento, enquanto o paizão segura a Bingo, alguns corvos começam a atacar o jantar deixado no chão. O curioso nesta hora é que ao lado de Bandit, um pouco mais distante, estão alguns folders do restaurante onde eles estão. Para alcançá-los, ele teria que dar alguns passos para trás, mas isso certamente faria com que Bingo deixasse um rastro de xixi no chão, se é que você me entende. Porém, nada disso acontece, já que de forma misteriosa, Bandit consegue pegar os folders e afastar os corvos com eles, como se eles estivessem bem ao seu lado. Então surge a dúvida: será que Bandit tem poderes escondidos que o permite esticar os braços? Ou talvez, quem sabe, fazer as coisas levitarem e irem até as suas mãos? Isso porque, de outra forma, isso parece simplesmente impossível. 12. Voltando ao episódio Aspargos Mágicos, do qual já falamos nesta lista, outro erro curioso aparece. Em uma cena, vemos que Bluey transforma Bandit em um suricato, e ele sai correndo em uma direção específica, como você também pode notar. Mas, segundos depois, ele reaparece atrás do balcão da cozinha, que fica na direção oposta à que ele estava correndo antes. Para isso ser possível, temos que dizer que ele teria que ser mais rápido que o próprio Sonic. Ou podemos dizer que os animadores cometeram um pequeno deslize na lógica da cena, o que com certeza é o mais provável.
13. Ainda no mesmo episódio e cena, outra inconsistência acaba ocorrendo, quando Bingo, transformada em porco pela Bluey, faz uma bagunça no armário da cozinha. Podemos ver que 2 latas caem no chão. No entanto, após Bandit ser transformado no suricato da cena que acabamos de falar, as latas desaparecem como mágica. Será que esse aspargo é tão mágico a ponto de limpar a bagunça sozinho? Se for, me diga onde vende para eu dar um de presente para a minha limpar a bagunça que eu faço. 14. De volta ao episódio Comida Delivery, mais um erro de animação bem simples aparece. Enquanto Bandit confirma o pedido no restaurante, vemos pelo vidro que ele conversa com uma funcionária de pelagem totalmente branca. Porém, momentos antes, podemos ver que essa mesma funcionária aparece com pelagem cinza na cabeça. Mas não é só isso. Na cena final do episódio, ao entregar a comida, ela continua com a pelagem cinza, comprovando que, ao que tudo indica, a primeira cena em que a moça do restaurante aparece é a que está errada. Isso ou a funcionária tem o poder de mudar de cor. Sinceramente, temos quase certeza que foi apenas mais um erro de continuidade. Você não acha? 15. Indo agora para o episódio Gangorra, vemos que Chloe, a pequena dálmata amiga da Bluey, aparece chutando uma pinha enquanto as meninas precisam de ajuda para equilibrar o peso na gangorra contra o Bandit. Por esse motivo, naturalmente a pinha fica ao lado da gangorra e fica lá por um bom tempo. O detalhe é que, de repente, na hora em que Chloe compara o peso delas ao de um hipopótamo, a pinha desaparece sem explicação. Ninguém chutou a pinha e Chloe estava na gangorra com as meninas. Será que a pinha decidiu passear sozinha? Esses foram os 15 erros que você provavelmente nunca percebeu em Bluey. Os vídeos sobre Bluey são sempre cheios de surpresas e detalhes escondidos. E sabe o que também é cheio de diversão? Esses 2 vídeos que selecionamos para você assistir agora mesmo. Aposto que vai se divertir bastante. Aproveita e conta pra gente nos comentários se você já havia notado antes algum destes erros.